aqui com o resultado, né, do Bahia e Flamengo, Flamengo e Bahia. Resultado bem legal pro Flamengo, resultado de dar uma sensação boa para quem é torcedor, para quem é fanático pelo Flamengo. Vou deixar um corte aqui do Sport Center, todos os créditos a eles, que todos nós gostamos de ver o pós-jogo dos caras, né? E é isso aí. Mas antes de soltar o corte, vou convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever, deixar o like e dar aquela força para todos nós, valeu? Os seus melhores jogadores, já são 3 partidas e 7 pontos. O Léo Ortiz também sai com Léo Ortiz substituído no final, entrou o Everton Araújo, né? Ele sai também caminhando, meio cabisbaixo, não dá para saber direito o que aconteceu. Mas o Flamengo ganhou 2 jogos e empatou 1 nessas 3 rodadas em que seus melhores jogadores estão defendendo as seleções na Copa América. E a forma como o time em campo comemorou o gol do Davi Luiz e o jogo acabou imediatamente depois, junto com a torcida, indica que esse pode ter sido um daqueles jogos que ajudam a aglutinar um trabalho, que é justamente na hora em que o Flamengo enfrenta as maiores dificuldades, em que jogadores têm sido utilizados de maneira improvisada, o Flamengo de novo com um gol no final, assim como aconteceu. Um gol de cabeça. E de novo um gol de cabeça. Os times do Tite são muito bons nesse quesito do futebol que produz muitos gols. Há muito tempo é assim. E a festa no Maracanã é própria de uma partida que classifica o Flamengo para alguma coisa. O jogo de volta de um mata-mata. Olha só, não é muito comum a gente ver esse tipo de coisa, ainda mais cedo no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Entrou o Gabriel Barbosa no segundo tempo também. Hoje entrou cedo, ele tem entrado mais na reta final, hoje ele entrou com 15 minutos. E o Flamengo superou o Bahia, um ótimo Bahia. A gente não pode deixar de aplaudir a partida do Bahia na noite de hoje no Maracanã, mesmo que ele saia de campo sem nada. E um pouco mais dolorido, né? Porque o Vitória, que não vencia, venceu hoje. Estou falando do ponto de vista do torcedor do Bahia. De rebaixamento. O Bahia perdeu e quem fez o gol da vitória do Flamengo é um produto das categorias de base do Vitória, o Davi Luiz. Pois é, a gente está vendo aí o Tite, é realmente algo que chama a atenção. Pode ser, sim, aquele divisor que todo mundo fica esperando. Quando foi que o time foi campeão? Em que momento teve essa virada de chave? E aí pode ser, sim, ou pelo menos parece aquele jogo que você se lembra. Naquele gol, no finalzinho, do Davi Luiz, em cima do Bahia. Quem vencesse assumia a liderança do campeonato. E hoje o Flamengo reassumiu a liderança do campeonato com esse jogo. Teve a boa notícia, que era a volta do Ayrton Lucas e também do Everton Cebolinha. E o Everton Cebolinha já sai machucado. O Ayrton Lucas poderia estar muito cansado porque está voltando de lesão. E a gente ainda não sabe se aconteceu algo diferente para ele ter sido substituído. Eu imagino que tenha sido algo mesmo da parte física. Sim. Cansaço. Não, faz sentido. E nessa volta eles tiveram dificuldade para jogar. O Ayrton, um lateral extremamente ofensivo. E durante boa parte do jogo o Flamengo não conseguiu atacar. Então foi um jogo em que o Flamengo teve força na reta final para vencer. Teve de novo a bola parada. E eu acho que esse vai ser um ponto da coletiva do Tite. O Tite tem levado sempre, já há algum tempo, né, desde o fim da era de Corinthians, seleção, sempre alguém da comissão técnica com ele. Eu desconfio que ele vai levar o Matheus. Mas o Matheus esteve com ele no empate em Curitiba. Ele estava suspenso. O Tite estava suspenso. O Tite não estava na coletiva? Não, eu acho que era o Matheus ao lado do Clebinho. É isso, porque eu lembro do Matheus falando. Mas hoje faz total sentido. Porque acabou o jogo, o Tite pendurou no pescoço do Matheus. Porque o Matheus, filho dele, é quem trabalha as bolas paradas. Trabalha as bolas paradas e o Flamengo vem de dois resultados com bola parada no fim do jogo, resolvendo a favor. Desconfio que ele vai levar o Matheus hoje para a coletiva e vai abordar esse assunto. E foi um jogo, além da qualidade técnica das duas equipes, e concordo com o André, a gente tem que falar do jogo do Bahia, o que o Bahia impôs ao Flamengo durante mais de uma hora de jogo dentro do Maracanã, foi algo que a gente não vê acontecer, e eu fui levantar esses dados. O primeiro tempo terminou com 29% de posse de bola para o Flamengo. Eu fui olhar, em base de dados, todos os jogos do Flamengo nas últimas 10 temporadas. E só uma vez o Flamengo teve 29% de posse de bola, que foi no jogo contra o Fluminense do Diniz, no ano passado pela Copa do Brasil, que o Flamengo venceu. Mas aquilo foi só, o jogo de hoje foi só do primeiro tempo. Na reta final o Flamengo subiu de posse de bola. Mas só para dizer o que o Bahia impôs ao Flamengo durante boa parte do jogo. E foi um jogo de leitura
tática muito interessante dos dois técnicos, porque quando o Bahia era melhor que o Flamengo, lá pelos 15, 20 do segundo tempo, na reta final da superioridade do Bahia, o Tite faz duas trocas. Ele coloca o Gabriel e coloca o Alan. Então ele coloca um atacante e um volante. E ele tira o Araújo, Luiz Araújo e o Lohan. Ou seja, ele tira um atacante e um meia para colocar um atacante e um volante. O que dá a impressão que é uma alteração defensiva. Sim. Mas não é, porque o Alan entrou como um segundo volante para caçar, porque o Flamengo estava com dificuldade de recuperar a bola. Os meias do Bahia, que são ótimos, e são muitos, o Caio, é o Jean Lucas, é o Everton Ribeiro, é o Cauli, que é um tremendo jogador. Para mim, o melhor dos 4 no campeonato é o Cauli, joga demais. O Flamengo não conseguia roubar essa bola, o Bahia circulava essa bola. O Gerson, de segundo volante, não ia conseguir ficar mordendo. Então o Tite coloca o Alan para caçar. E a partir daí o Flamengo começa a se impor no campo de ataque, roubando bola, tendo posse e agredindo o Bahia. E aí o Rogério percebe mais pra frente que aquele jogo que era do Bahia com a bola, rodando bola, distribuindo, construindo, aquele jogo não existia mais. O que o Rogério faz? Coloca 2 homens de velocidade, porque o jogo tinha mudado. Coloca o Biel, coloca o Ademir para tentar contra-atacar. O Bahia pouco contra-ataca, não consegue contra-atacar. Mas a leitura dos dois técnicos foi muito correta, o que o jogo pedia em cada momento. Então foi muito interessante observar como os técnicos também foram se adaptando ao que o jogo estava exigindo e o Flamengo teve mais êxito com as trocas, com o que o jogo se transformou e martelou até vencer. E uma das provas que o Bahia, no primeiro